Olá, queridos de Atlanta, pastor Napoleão, pastora Jaqueline, queridos amigos, e estamos felizes de estarmos juntos com vocês, é uma alegria muito grande. Queria agradecer ao pastor Napoleão por nos proporcionar essa alegria de estarmos juntos com vocês. Que Deus fortaleça, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês mais e mais, e esse é um tempo da gente provar do cuidado do Senhor, da graça do Senhor, do amor do Senhor. Que Deus abençoe o nosso tempo junto aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Cantem isso. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui. A paz, meus irmãos. Bem-vindo a esse culto totalmente diferente, né? Um culto sem toque, sem proximidade, mas eu tenho certeza que Deus, Ele usa até isso. Ele usa essas circunstâncias difíceis, Ele usa esses momentos difíceis. E nesses dias tem um versículo que tem estado muito no meu coração, que é em Salmos 23, que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A certeza de que Deus está conosco é o que nos dá segurança. A certeza de que o Senhor habita em nós é aquilo que nos satisfaz em momentos como esse. Eu gostaria que a gente começasse orando agora. Se você puder, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento precioso. Obrigado porque mesmo que nós não estejamos todos juntos no mesmo lugar, nós estamos todos juntos com o mesmo coração,
com a mesma unidade de propósito, com o mesmo parecer, como a sua palavra diz. E Pai, a nossa oração nessa hora, em primeiro lugar, nós decretamos que o coronavírus vai acabar. Nós decretamos a derrota do coronavírus, nós decretamos em nome de Jesus a volta dos nossos cultos, a volta das nossas reuniões, a volta do toque, do abraço, do beijo, de um cumprimento caloroso. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos isso. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode usar qualquer circunstância e o Senhor está usando essa circunstância. Mas como igreja nós levantamos e declaramos que não aceitamos. Não aceitamos. Em nome de Jesus, declaramos o fim desse vírus, declaramos a derrota desse vírus, em nome de Jesus. E Pai, nessa hora abrimos os nossos corações para que a Sua palavra nos transforme, para que a Sua palavra nos edifique, para que a Sua palavra venha gerar ainda mais fé em nossos corações, porque nós somos a igreja do Senhor. No meio de um mundo de trevas, no meio de um mundo de desespero, nós somos a igreja. Nós temos a certeza que o Senhor já é a nossa vitória, que o Senhor já nos deu a vitória em qualquer circunstância e nós descansamos nela. Obrigado por esse tempo com os meus irmãos, obrigado por falar conosco através da Sua palavra e do Seu Espírito e obrigado por nos unir em um só coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Há um versículo em 2 Timóteo 4, no versículo 7, no finalzinho da vida de Paulo, quando ele prevê a sua morte, quando ele prevê que ele seria assassinado, ele declara algo, ele declara: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí ele fala: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo fala aqui de uma carreira. Paulo fala de um combate, Paulo fala de uma guerra que ele estava envolvido no tempo dele, ele teve que encarar durante o tempo de vida que ele viveu aqui, mas nós também encaramos hoje. A guerra da fé é uma guerra que nós estamos vivenciando hoje. A guerra da fé é algo que nós todos estamos lutando o tempo todo. Nós costumamos falar, eu costumo falar para o meu filho que o lugar, o terreno mais precioso da face da terra é aqui, é a nossa mente. A Bíblia fala que você tem que renovar a sua mente para experimentar a palavra de Deus, está lá em Romanos 2. Então, nós renovamos a nossa mente para experimentarmos aquilo que Deus tem para nós. Consequentemente, se eu não renovo a minha mente, eu serei enfraquecido para discernir aquilo que é vontade de Deus ou não. E eu serei levado por qualquer circunstância. Nesses dias, nós estamos sendo atacados. A nossa fé está sendo atacada. Muitas pessoas têm questionado a bondade de Deus e muitos têm até falado que Deus que permitiu, que Deus que trouxe o corona para ensinar algo ou para trazer juízo sobre o mundo. Deus não vai fazer isso. Deus não faz isso. Mais na frente, quando acontecer de todos aqueles que não são nascidos de novo estarem diante dele, aí sim virá um juízo. No tribunal de Cristo acontecerá um momento em que os cristãos serão julgados, mas serão julgados como filhos. Entende? Então a nossa fé está sendo chocada, testada a todo momento nesses dias. E a nossa fé tem que estar baseada na convicção de que Deus é um bom Deus. A nossa fé tem que estar baseada na convicção de que Deus é aquele que enviou o seu Filho ao mundo como a maior prova do seu amor. João 3,16 diz que porque Deus amou tanto as nossas vidas, que Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida do eterno dentro de si, mas receba a vida eterna. Então preste atenção, eu quero te ajudar nessa manhã, meu alvo aqui, o desejo do meu coração, na dependência do Espírito Santo e pela graça dele, é que a nossa fé seja edificada nessa manhã. Como Paulo declarou, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. Eu cheguei no final da minha vida
crendo mais ainda em Deus do que o que eu cria no início. Eu cheguei no final da minha vida confiando em Deus num nível muito maior do que eu confiava no início da minha conversão. Isso é a fé. A fé ela é crescente, ela é de glória em glória. O alvo de Deus para as nossas vidas é que nós possamos crescer na confiança. O que é fé? Fé é a confiança, fé é uma expectativa boa colocada no Senhor. A expectativa de que coisas vão melhorar, a expectativa de que Deus está no controle, a expectativa de que Deus não é um Deus mau, um Deus bipolar que está mudando o tempo inteiro, de acordo com o que você fez nessa manhã ou não. Não, Ele é um bom Deus, Ele é um bom Pai e Ele te ama. Ele te ama. Essa tem que ser a nossa mensagem de vida. A mensagem do Evangelho, boas novas da salvação, é que Ele nos amou e Ele entregou o Seu Filho por nós, para que todo aquele que nele crê não morra, mas receba a vida eterna. E não caminhe em trevas, e não caminhe sem direção, e não caminhe perdido. Eu quero te falar nesses dias de coronavírus e notícias no mundo inteiro. Você está sendo bombardeado com más notícias constantemente. O alvo do inimigo, eu conversava com um amigo meu da Nigéria essa semana e nós conversávamos sobre isso. O alvo do diabo com essa situação toda é trazer medo e pavor sobre todo o povo. Desespero sobre todo o povo. Mas o alvo de Deus é mostrar a sua glória. Ele pega algo tão terrível como o coronavírus, ele pega algo tão letal como o coronavírus, ele pega algo tão amedrontador para todos como o coronavírus e ele manifesta a glória dele. Ele manifesta a glória dele através da vida dos seus filhos. Ele manifesta a glória dele através de homens, mulheres, jovens, crianças, idosos que amam o Senhor, confiam nele, independente da circunstância. E esse bom combate, então, que Paulo falou, é o bom combate da fé. Toda a estratégia do diabo contra a sua vida consiste em minar a sua fé lançando dúvidas. Lembre-se disso, a sua mente é o espaço imobiliário mais caro do mundo. Guarde a sua mente, renove a sua mente com todas as suas forças. Renove o seu entendimento. Alimente-se do amor de Deus, alimente-se da palavra de Deus. Nós vivemos num tempo em que a palavra de Deus tem sido desprezada, nós vivemos num tempo em que a palavra de Deus tem sido questionada. Eu quero te desafiar, não abra mão da palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, renove a sua mente com a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus, porque quanto mais você se alimentar da palavra, mais forte você estará na sua caminhada com Cristo. Então, a fé é uma chave da sua vida. Se você não tem fé, você não consegue avançar em nenhuma área da sua vida. De novo, o que é fé? É uma expectativa boa, uma confiança colocada no Senhor, uma expectativa de que Deus está no controle da sua vida, independente das circunstâncias. Paulo falou o seguinte, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele simplificou a vida dele com essa frase. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu vivo, eu vou viver para Cristo. Se eu vivo, eu vou servir a Cristo. Se eu vivo, eu vou pregar a Cristo. Se eu vivo, eu vou caminhar com Cristo. Se eu vivo, eu vou falar para as pessoas do amor de Cristo, do sacrifício de Cristo, da bondade de Cristo. Se eu morrer, eu vou estar no lucro, porque eu estarei cara a cara com Cristo, face a face com Cristo. Eu verei o que João viu. Eu verei aquele que morreu e ressuscitou, aquele que me amou até o fim. Sabe, essa é a igreja, essa é a confiança, essa é a fé. Essa é a fé que nós temos que ter. Paulo falou em Gálatas 2, 19 e 20 o seguinte: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, aleluia. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E esse viver que agora eu vivo pela fé. Mas eu não vivo pela fé uma crença vazia, eu não vivo pela fé em algo que é uma base, uma longínqua esperança, algo assim muito abstrato. Não, eu vivo pela fé no Filho de Deus.
Eu vivo pela fé em Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. Que me amou até o fim e se entregou por mim. O justo vive pela fé. A fé é essa chave. A incredulidade nos impede de recebermos de Deus. Por que que a incredulidade nos impede de recebermos de Deus? Porque a incredulidade é eu duvido da bondade dele. Eu duvido que aquilo que ele falou é verdade. Eu duvido que a palavra de Deus é para hoje. Não, a palavra de Deus é para hoje. A palavra de Deus é para hoje. As promessas do Senhor são para hoje, na sua vida. E você não pode se esquecer delas. Você tem que firmar a sua vida nelas. Em Hebreus 11:6, a Bíblia diz que o justo vive pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem crê em Deus, quem caminha com Deus, tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o amam ou daqueles que o buscam. Vamos ler lá. Hebreus 11. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Deus tem prazer em te recompensar. Deus tem prazer em te abençoar. Eu sou pai. Eu tenho prazer em abençoar meu filho. Deus é pai. Ele é o pai perfeito. Ele ama te abençoar. Sabe, aquele que não poupou o seu único filho, mas por nós o entregou, porventura não nos dará com ele de graça todas as coisas? Olha que maravilhosa promessa na palavra de Deus para nós. Então, nós temos que entender isso, e eu estou aqui nesse momento, nesse dia, para edificar sua fé. A verdadeira fé procede do coração. A sua mente tem que ser renovada para interpretar a sua fé. A sua mente tem que ser renovada para ela saber fazer uma leitura clara. Eu me lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos em 1996 e eu achava que eu falava inglês, e quando eu cheguei aqui eu vi que eu era praticamente mudo e surdo. Eu não entendia e nem falava. E demorou um tempo, demorou mais ou menos 6 meses para mim acostumar os meus ouvidos e começar a entender inglês. Da mesma forma funciona a sua alma. Uma vez que você nasce de novo, você tem que renovar a sua mente, transformar a sua alma para receber as direções do Espírito. Porque a fé é algo interior. Há muitos momentos na sua vida que eu tenho certeza que você sentiu uma direção no seu coração, no seu espírito, mas a sua mente, ela questionou. Por que ela questionou? Por que pareceu algo louco? Por que pareceu algo assim meio... você estava se sentindo até muito fanático? Porque na sua mente, a sua mente não estava renovada o bastante para seguir aquela direção do Espírito. Então, renovar a mente é essencial. A fé verdadeira procede do coração. Ela é interpretada pela mente. A mente, ela dá palavras, ela dá sentido, mas é aqui dentro que vem a impressão. É dentro de você. Não basta concordar com a mente também. É preciso aplicar o coração para crer na palavra de Deus. Então, em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É uma convicção dos fatos que você não vê. A certeza das coisas que esperam. Eu espero coisas boas. O que é ter fé? Eu tenho expectativa de coisas boas. O que é ter fé? Eu tenho expectativa que no meio de uma crise mundial, no meio de uma crise causada por algo que não foi causado por nenhum de nós aqui, Deus já me abençoou, Deus já cuidou de mim, Deus já me protegeu, Deus já me prosperou. Eu quero te falar, tempo de crise é tempo de você ser muito mais abençoado. Tempo de crise é tempo das pessoas olharem para você e ficarem chocados
com a bênção de Deus na sua vida, com a alegria pela qual você serve a Deus, pela alegria pela qual você fala do Senhor para outras pessoas. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, coisas boas. E agora eu quero te propor algo. O medo é o contrário de fé. Se a fé é igual às coisas boas que eu espero, a convicção de fatos que eu ainda não vi, o medo é a certeza das coisas ruins na sua vida. Você já viu pessoas que elas temem o tempo inteiro, elas são nocivas, elas são pessimistas, elas só esperam as coisas ruins? É o contrário de fé. Elas só esperam o que é ruim, quando na verdade quem tem fé só espera o que é bom. A Bíblia fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito, presente perfeito, vem lá de cima do Pai das luzes. Do Pai, só filho pode experimentar isso. E uma vez que você é filho, você tem que experimentar e crer na bondade de Deus. Creia na bondade de Deus. Fé é crer na bondade de Deus. Fé é uma certeza. Aquele que não confia em Deus não segue as instruções de Deus. Esse é o grande problema. Se a sua mente não é renovada, você não terá fé. Fé para quê? Fé para crer que vai dar certo. Fé para crer que a sua vida está nas mãos do Senhor e Ele é bom. Fé para descansar na bondade dEle. Então, nesses dias, você tem que crer, você tem que lutar, você tem que combater esse combate para guardar a fé, para guardar a expectativa no Senhor, para guardar a expectativa nas coisas boas, para esperar coisas boas. Sabe, às vezes eu assisto alguns programas na televisão e tem pregadores que só falam coisas boas. Tem um pregador especificamente que ele só fala de coisas boas, de positivas e tudo. E olha, um dia eu estava assistindo e eu falei, meu Deus, mas parece que é tão assim, né? E o Senhor falou para mim, é muito melhor um que só fala boas novas do que um que fica dando má notícia. É muito melhor um que só fala promessa. Mas a vida não é só promessa. Não, a vida é promessa. Eu vou falar algo aqui, a vida é só promessa. A vida do crente é uma vida pela fé, então ela é só baseada nas promessas, diante de qualquer circunstância. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a sombra da morte está aqui, está projetando em mim, porque eu estou muito perto dela, eu não temerei, promessa, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você vê Davi muitas vezes falando da circunstância em que ele estava envolvido, mas imediatamente depois ele trazia à memória uma promessa. Ele trazia à memória aquilo que trazia esperança, que dava esperança para ele. O crente tem que viver assim, queridos. O crente tem que viver assim. Então, há uma discussão corrente, a fé é isso, a fé não é aquilo lá. Tá, nós temos que crer e quem crê tem que enfiar a cara, encara o coronavírus. Não, nós estamos assistindo esse vídeo nesse momento porque nós cancelamos os nossos cultos, porque achamos que era sensato. Mas isso não tira a nossa fé. Nós cremos na bondade do Senhor. Eu vou falar algo para você, do fundo do meu coração. Se levantasse hoje uma perseguição nessa terra, proibindo a igreja cristã de se reunir, nós avançaríamos como nunca antes. Se o governo hoje proibisse os cristãos de se reunir por perseguição, nós avançaríamos. Sabe por quê? Porque nós temos fé. Nós cremos num Deus bom. Se eles falassem, se você adorar a Deus, nós vamos cortar a sua cabeça, nós continuaríamos a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque nós cremos num Deus bom. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Isso é fé. Isso é fé. E nesses dias, isso não está sendo requerido de nós.
Mas eu quero te desafiar, e eu quero te desafiar a pensar que está sendo requerido de nós mostrarmos para o mundo que Deus é bom. Mostrarmos para o mundo que Deus cuida de nós. Mostrarmos para o mundo que nós estamos sim debaixo desse esconderijo, dentro desse esconderijo do Altíssimo, nós estamos descansando à sombra desse onipotente Deus, o Deus Todo-Poderoso. E Ele é um bom Pai. E Ele cuida de nós. E fé, então, para encerrar, eu quero ler Hebreus 11, versículos 2 e 3, que diz: pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus jamais decepcionou aqueles que esperam nele, que creem nele. Pela fé nós cremos que tudo foi criado. Pela fé nós cremos que aquilo que não existia veio a existir. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Sabe, nós temos que descansar nesse Deus. Nós temos que crer nesse Deus. O pecado de Adão, o primeiro pecado do homem, não foi desobediência. O primeiro pecado do homem foi porque Adão não levou a sério o que Deus falou. Deus trouxe uma direção para ele e ele não levou a sério aquilo que Deus falou. A obediência veio em decorrência do questionamento que Deus é bom. A desobediência veio em decorrência do questionamento da bondade de Deus. A desobediência veio quando Satanás falou para Adão e Adão aceitou uma mentira na cabeça dele. Deus tem medo que você saiba de algumas coisas, porque Ele sabe que o dia que você comer daquele fruto ali, você vai ser igual a Ele. E não é essa a luta das pessoas hoje em dia, das pessoas que não têm a sua mente renovada? A luta das pessoas que não têm a sua mente renovada é para ser aquilo que elas já são em Cristo Jesus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você tem a mente de Cristo, que é o Espírito Santo dentro de você. Você tem a eternidade dentro de você. Eclesiastes fala que Deus plantou dentro do homem a semente da eternidade. Agora, sabe, eu vejo muitos cristãos que às vezes as suas orações expõem o coração deles, que eles oram para ser aquilo que eles já são. Eles oram muitas vezes pedindo, implorando de uma maneira negativista, como se Deus estivesse segurando algo deles, aquilo que eles já são. Isso é a mentira do diabo, isso é a mentira original. Deus está segurando algo de você. E se você não orar muito, se você não implorar muito, você não vai. Não vai. Você não vai receber isso, você não vai ser transformado, você não vai, sabe, é no descanso, é por Cristo, é só através de Cristo. A obra da cruz, a salvação nos leva a orar mais, pela graça. A salvação me leva a me aproximar mais de Deus, porque cada vez que eu contemplo a bondade de Deus, eu me aproximo mais dele. Eu oro sim, mas eu oro baseado naquilo que Cristo já fez por mim. Muitos cânticos hoje em dia que as pessoas cantam, infelizmente são cânticos da velha aliança, são cânticos que te levam a pedir algo que já foi te dado. Eu não quero entrar em polêmicas, eu não gosto de polêmicas, você não vai me ver batendo boca em Facebook, em mídias sociais, mas deixa eu te falar algo. Infelizmente, muitas vezes você está cantando. Eu me lembro um dia que eu vi uma música que a música falava que eu quero ser igual a Moisés, e eu quero estar na rocha, e eu quero me esconda na rocha. Eu não quero ser igual a Moisés. Eu não quero ser escondido numa rocha. Porque a Bíblia fala que eu posso ver a glória de Cristo na face de Jesus. Eu quero contemplar Cristo, eu quero experimentar Cristo. Eu quero que a minha fé seja baseada em Cristo, eu quero que a minha fé seja cada dia mais alimentada por aquilo que Cristo fez. A novidade de vida
que Paulo falou em Romanos, que através da morte e da ressurreição de Cristo nós iríamos caminhar em novidade de vida. O que é essa novidade de vida? É descobrir a cada dia mais aquilo que Cristo já fez por mim e me encaixar na obra de Cristo. E me encaixar naquilo que Efésios 2, se não me engano, é versículo 9 e 10, fala das obras que de antemão Ele preparou para que eu andasse nelas. Esse é o nosso desafio. Por que nós precisamos ter fé? E como tem que ser as nossas orações? As nossas orações têm que ser: Cristo, obrigado, revela a mim, Pai, o que o Senhor já fez na minha vida, revela a mim quem eu sou, revela a sua palavra a mim, revela a riqueza da sua palavra. Eu quero que a minha fé seja baseada na obra consumada de Cristo Jesus. Eu edifico a minha fé, eu mantenho a minha fé, eu creio na obra consumada de Cristo Jesus. Então é isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que há uma base para a nossa fé. Qual é a base da nossa fé? O sacrifício consumado de Cristo Jesus. Por que eu posso falar que a base da minha fé é o sacrifício consumado de Cristo Jesus? Porque na cruz Ele resolveu tudo. Na cruz Ele resolveu o meu problema, a minha dívida para com Deus. Na cruz Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Na cruz Ele levou sobre si a minha condenação. Na cruz Ele silenciou o acusador, porque Ele morreu em meu lugar. Na cruz, eu me tornei, através da morte e da ressurreição de Cristo, eu me tornei filho de Deus. Eu tenho acesso, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus. Eu tenho direito até das promessas de Deus para Abraão, da bênção de Deus para Abraão. Isso é a extensão do poder da obra da cruz de Jesus Cristo. Então você está entendendo que a sua fé e a minha fé, ela tem que ser baseada nisso, na obra consumada de Cristo. Quando Ele falou tetelestai, está consumado, a partir daquele momento começou a nossa vida. A partir daquele momento começou a nossa novidade de vida, que Romanos diz. Então nós temos que crer nisso. Não duvide nesses dias, não duvide da bondade de Deus. Não questione a bondade de Deus. Mesmo em alguns momentos que você estiver assistindo a televisão e às vezes você vê telejornais e lê notícias no seu celular, más notícias o tempo todo, às vezes você vai ter que colocar isso de lado e falar: eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu vou trazer à memória a promessa de Deus. Aí você traz uma promessa de Deus para a sua mente, você medita nela, você declara ela. Nós entregamos para vocês a confissão do Salmo 91. Declare o Salmo 91. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Praga nenhuma vai chegar à minha casa, à minha tenda. Sabe, declare isso. Declare isso em voz alta. Ao ceiar na sua casa durante essa semana, ceie, levante o cálice, pegue o pão, levante e fala: isso aqui, ó, nós temos proteção, nós temos perdão, nós temos livramento, nós temos uma nova vida por causa da morte e da ressurreição de Cristo, e nós anunciamos que Ele virá. O Senhor virá para nos buscar. A cada dia que passa, eu tenho mais convicção de que a vinda do Senhor está próxima. A cada dia que passa, eu tenho mais convicção de que o arrebatamento está próximo. O arrebatamento da noiva preparada, da noiva que tem o coração queimando, está próximo. Os sinais da figueira estão aí. Jesus falou que não passaria uma geração sem Ele voltar. E uma geração é a geração dos sinais da figueira. A figueira é Israel. Israel voltou a ser nação em 1948. Nós estamos cumprindo uma geração. Uma geração desde que a figueira floresceu. O povo de Israel foi espalhado pelo mundo inteiro. Eles nunca perderam a língua. Eles nunca perderam o seu coração voltado para Deus, porque eles são nação escolhida de Deus. Então, será que você tem nesses dias o seu coração queimando pela volta do Senhor, pela vinda do Senhor? Sabe, más notícias estão para todo lado, mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus voltará. E Jesus vai nos levar para estar com Ele. A noiva cujo coração já está lá, a noiva que pensa nas bodas, a noiva, isso aí é um assunto para um outro momento, mas você tem que ser noiva apaixonada por Ele. Noiva que está planejando o casamento o tempo todo.
Noiva que está clamando Maranata o tempo todo. Noiva que vê isso acontecendo e não fica feliz, não. Nós não celebramos a desgraça que o corona tem gerado. Nós apenas entendemos que o nosso noivo está cada vez mais perto, porque o cavaleiro da pestilência está se manifestando. O cavaleiro das guerras tem se manifestado. O cavaleiro da morte tem se manifestado. Ele está próximo. Então, não percamos a fé. Não percamos essa certeza de que Deus é bom. Não percamos essa certeza de que Ele cuida de nós e Ele nos ama. Se eu sei que Ele me ama, apenas de eu ter convicção do amor dEle pela minha vida, isso aí já é meu combustível para viver o resto da minha vida. E eu gostaria que nós orássemos agora. Gostaria que você, sem tocar em alguém nesse momento, orasse agora. Fala para Deus, fala, Deus, eu decido nesses dias incendiar meu coração. Eu decido nesses dias trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu decido nesse dia, Pai, pensar nas Suas promessas, pensar no Senhor, levar os meus pensamentos cativos ao Senhor. Eu decido nesses dias que o meu coração vai ansiar pelo céu, o lugar onde não tem tristeza, o lugar onde não tem lágrima, o lugar onde não tem doença, o lugar onde não tem maldição, o lugar perfeito. É de lá que nós viemos, porque a nossa natureza é celestial e é para lá que nós iremos. Então, mantenha o seu coração no Senhor. Vamos orar? Deus, eu oro por mim e pelos meus irmãos. Eu oro para que o nosso coração esteja tão conectado no Senhor, para que o nosso coração esteja tão cheio das promessas do Senhor, que quando a dúvida vier procurar lugar na nossa mente, nós vamos fechá-la. Nós vamos fechá-la, nós vamos calar a boca da dúvida, nós vamos calar a boca do questionamento com a nossa fé, com aquilo que nós cremos. E sabe o que nós cremos? Nós cremos que o Senhor morreu por nós, em nosso lugar. O Senhor ressuscitou e nós morremos com o Senhor e ressuscitamos com o Senhor. Nós temos acesso ao Pai por causa de Jesus. Nós temos acesso ao trono da graça por causa de Jesus. A falta de nos reunirmos no prédio da igreja desses dias não roubará a nossa conexão com o Senhor e com os nossos irmãos, porque nós somos o povo do Senhor, nós somos um povo que avança, nós cremos na igreja, nós cremos na obra da cruz, nós somos o povo que promulga a bondade do Senhor. Em nome de Jesus. Que esse seja o desejo do nosso coração essa semana, Deus. Que nós possamos nos alimentar das Suas promessas, que nós possamos nos alimentar da Sua palavra, que nós possamos manter o vínculo do amor, que nós possamos ligar uns para os outros, orar uns pelos outros, falarmos uns aos outros, Pai, com salmos, hinos e cânticos espirituais, para que nós possamos nos manter cheios do Seu Espírito a cada dia mais. Porque eu sei, Senhor, eu sei que diante do plano maligno para destruir, para matar, para roubar que existe na face da terra, há um plano do Senhor para trazer vida e vida em abundância, vida que transforma. E eu sei que o resultado desses dias de quarentena serão pessoas sendo transformadas, pessoas conhecendo o Seu amor, pessoas ouvindo a Sua bondade, pessoas sendo curadas através da ceia, pessoas sendo curadas através desse broadcast agora, nesse momento. Receba a cura do Senhor, agradeça ao Senhor pela cura dele. Jesus morreu na cruz do Calvário e Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Isso é uma promessa verdadeira, isso não é mentira e não é conto da carochinha. Isso é a verdade do Senhor para a sua vida. Creia nisso, porque ele morreu, ele ressuscitou. Ele está vivo e a sua fé e a minha fé, se estiverem baseadas na obra consumada de Cristo, eu quero te falar, nada vai nos impedir de avançar. Nada, corona algum, problema algum, praga alguma chegará à nossa tenda. Em nome de Jesus, nós somos a igreja, nós avançamos, nós conquistamos e nós amamos ao Senhor porque sabemos que Ele nos ama. Em nome de Jesus. Tenha uma semana cheia da glória, cheia da graça do Senhor. Leia essa semana os evangelhos.
Sabe, pegue, tire tempo para ler a palavra essa semana, leia os evangelhos, veja como Jesus agia no meio de crises, veja como Jesus olhava para as pessoas, como ele honrava as pessoas que pensavam diferente dele. Veja isso, vamos ser tomados nesses dias pelo coração de Cristo e sermos transformados pela palavra dele. Esse é o meu desejo para mim, para você e para a Videira Atlanta nesses dias. Eu sei, daqui uns dias nós sairemos dessa crise muito mais fortes, muito mais edificados, muito mais transformados pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Gostaria então que nesse momento vocês preparassem a ceia e ceiassem como igreja, como família, e também nós estaremos entregando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Nesse momento, na célula, você pode entregar também pelo Text to Give, você pode enviar pelo PayPal. Por que eu estou falando isso? Porque as contas desse prédio não param. As contas não estão em quarentena, como a sua também não está. Mas sabe, eu sei que Deus nesses dias irá nos prosperar como nunca antes. Um grande abraço para você. Se você tem alguma necessidade de oração, peça agora nessa reunião que você está. E eu quero pedir, vamos ser sensatos, não ore impondo as mãos. Você não precisa impor as mãos, você pode apenas orar com seu irmão, com a sua irmã, e é o Espírito Santo que há de tocá-los. Nesses dias que nós não devemos tocar, nós sabemos que nós podemos tocar com o nosso coração e confiados que o Espírito Santo de Deus toca e transforma. Um grande beijo, uma semana cheia da glória de Deus. Se você precisar de qualquer coisa, pode me ligar. Nós estamos aqui como igreja, nós avançamos juntos, nós somos família. Em nome de Jesus. A paz.